Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Feliz Dia das Mães para todos. Sejam bem-vindos. Eliane, Thalita, Iná, Denise, a Rose, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Gratidão por estarem aqui. Que bênção. Eu vou colocar aqui a parte da tela que eu vou compartilhar com vocês e a gente já começa, tá bom? Então, vamos lá. Durante esse encontro, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. O padrão, depois da meditação, é parecido com o que vocês já conhecem, né? Que é o envio de Reiki ao planeta. Mas eu vou fazer uma parte diferenciada, que eu vou passar para vocês alguns conteúdos e uma técnica também, né? Uma técnica, um exercício sistêmico envolvendo o acolher a mãe, a reconexão com a mãe, que é uma figura tão importante na vida de todos os seres humanos. E quanto mais nós estamos bem resolvidos com a nossa mãe, no nosso coração, melhor. Em todos os sentidos, principalmente no que diz respeito ao permitir-se ter sucesso, ser feliz. Então, tem mais gente entrando agora. Daqui a pouquinho eu já começo. Estamos em 14 pessoas. Então, vamos lá. Vou pedir para vocês, por favor, deixarem os microfones desligados, tá? Vou passar vários slides hoje. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Muita gratidão pela presença de vocês. É uma honra tê-los aqui, ainda mais nesse dia tão especial. Eu sei que muita gente tem seus afazeres, né? Muitos com questões envolvendo família, envolvendo Dia das Mães. Então, obrigada por vocês estarem aqui, viu? Muito obrigada mesmo. Então, nós vamos começar. Então, o convite especial de hoje é reconexão com a mãe. A vida olha para nós da forma como olhamos para nossa mãe. Como você olha para sua mãe? Com honra, gratidão e amor ou com rejeição, mágoas e cobranças? Essa questão diz respeito não só à mãe biológica, para algumas pessoas que têm a mãe adotiva, né, também a mãe adotiva ou mãe de criação, como que para você está aí no seu coração a questão mãe? Mesmo que essa figura, né, tão importante não esteja mais viva, como é que você olha para ela dentro de você? É com bondade, com amor, ou tem questões envolvendo algumas dificuldades, se você foi maltratado ou maltratada, como que é aí dentro? Vocês podem colocar no chat, como que é essa questão mãe para vocês? Só uma palavra, hoje, como que é a mãe de vocês no seu coração? Como que funciona dentro de você o sentimento referente à sua mãe? Pode pôr o que vem na sua mente, não é para racionalizar muito não, simplesmente põe a palavra que vem. Tá, que assim depois eu vou direcionar a meditação, a vivência de hoje nesse contexto. Hoje, né, vou fazer uma meditação especial. Essa meditação eu não escrevi, tá? Quem me conhece sabe que eu já trabalho há um tempo como psicanalista, como consteladora, e tem muitos conteúdos que envolvem a mãe, que são tema de várias terapias. Então, assim, eu não escrevi nada para ficar lendo, vai ser automático de acordo com o que vocês estão precisando. Então, algumas pessoas colocaram já aqui, ó, companheira, amor, gratidão e saudade. Saudade, orgulho, amiga, gratidão e saudade, amor, companheira, amoroso, amiga, amor e saudade, amor, gratidão, amorosa, com muito amor, saudades. Ok. No que diz respeito à figura materna, ela é a nossa raiz, assim como o nosso pai. Os dois são muito importantes, o pai e a mãe, mas como hoje é Dia das Mães, eu vou dar um pouquinho mais de foco para a figura materna, mas eu vou falar da figura paterna também, tá bom? Então, olha só, a estrutura psíquica dos seres humanos é formada a partir da gestação, que é um momento único e especial aos pais e aos filhos. Durante já alguns anos, eu trabalho com a técnica de regressão de memória, e muitas questões que envolvem sucesso, prosperidade, libertação de traumas e bloqueios, para muitas pessoas a causa raiz está na gestação, ou até o momento da concepção. Olha que interessante, ali já existia uma consciência, e é interessante até a forma como algumas pessoas mais sensíveis, né, com sensibilidade para estar regredindo, relatam até detalhes das cenas. Então, para mim, e aí eu passo para vocês, é prova de que existe sim uma consciência, o feto tem consciência. Só que, infelizmente, o feto dentro da barriga, sendo gestado, né, nem sempre tem consciência de que um certo sentimento que a mãe tem não é contra ele, contra o feto, é sobre o mundo à sua volta, uma questão envolvendo nervoso, estresse, agitação, e às vezes
o feto acata contra si alguma questão de bloqueio, dúvida, rejeição, que não é de si, é de alguma questão que a mãe está vivenciando, né? Então, só para vocês entenderem que muitas vezes, não é regra, cada caso é um caso, mas em muitas situações está na gestação a causa raiz de alguns bloqueios, dúvidas, questionamentos de procrastinação, até dificuldades em ser feliz. É interessante vocês saberem isso, até para vocês, quem vai ser mãe ainda, né, estar sabendo como lidar com esse momento tão especial, ou então, né, alertar, acompanhar familiares que estão passando por uma gestação, ou que vão ficar, mulheres que vão ficar grávidas, né, para tomar cuidado. Não é o momento de ficar irritada, nem nervosa, nem de lidar com situações conflitantes. Se possível, durante um período de gestação, evitar tomar decisões muito fortes, pesadas, ruins, mudanças de endereço, que seja, de ciclos, situações estressantes no geral. A gestação não é um momento para isso. Só que em muitas situações, adultos hoje, quando fazem regressão de memória, é na gestação que está esse período. E o que acontece? Muitas vezes, por conta da forma como o feto acatou uma certa programação da mãe contra o mundo externo, mas pensou que era contra ele, por exemplo, uma rejeição, exemplo, uma questão em que a mãe estava trabalhando e ficou muito indignada, frustrada, com raiva de um funcionário, vamos supor que é uma empresária, só dar um exemplo, tá? Se nesse momento ela vibrou um sentimento muito forte de raiva, de crítica, com certeza, né, o batimento cardíaco muda, a forma como os hormônios são liberados na corrente sanguínea muda, o feto acompanha isso, o feto percebe que a mãe ficou com batimento cardíaco mais rápido, é um motivo de alerta e, para muitas pessoas, esse movimento do sentimento da mãe decorrente dessa situação faz com que o feto também acate aquele sentimento, aquela rejeição, por exemplo, só que ele não está vendo o lado de fora, ele acata como sendo contra ele. Não é regra, mas para algumas pessoas esse é o motivo também de algumas rejeições contra a mãe. Olha que interessante. Interessante isso, né? Então, se vocês têm essas questões, ou se os filhos de vocês têm essas questões, né? Como resolver? Se você, de repente, identifica um ponto desse, você fala, nossa, eu lembro, realmente, teve uma situação passada em que aconteceu tal fato e minha esposa estava grávida, por exemplo, se for um homem falando isso, né? O que pode fazer? Manda reiki. Manda reiki para aquela situação. Nesse caso, o símbolo do reiki, o 3, que é o Hom Shazia Shanen, auxilia a enviar energia reiki no tempo e espaço. O símbolo 4, que é o Daikomyo, potencializa mais ainda esse envio de energia reiki, né? Então, são questões que o reiki auxilia imensamente, em vários aspectos. O tempo que eu tenho para falar sobre isso é curto, né? Eu só estou dando uma pincelada, tá? Para a gente poder já fazer o exercício sistêmico. Mas, depois, se alguém quiser mais algumas dicas, me manda mensagem, tá? Eu faço algum post específico, ou até mais para frente um outro encontro falando sobre isso. Olha só essa frase de Bert Hellinger. Para quem não conhece, Bert Hellinger foi um alemão, né? Ele que trouxe para a gente, né, a constelação familiar do jeito que a gente conseguiu estar unindo alguns aspectos envolvendo toda a contribuição dele como psicanalista. Ele também foi padre, ele viveu mais de 10 anos com uma tribo Zulu na África. Ele conseguiu contextuar numa única técnica alguns aspectos que a gente hoje coloca em prática, né, através de uma terapia breve que se chama constelação sistêmica. E nessas terapias, verdadeiros milagres acontecem já ao redor do mundo, né? E a contribuição dele é muito bonita. Ele fez vários livros, várias frases dos livros eu menciono aqui nesse encontro Reiki Online, e são frases baseadas na experiência dele. Eu mesmo, como consteladora, comprovo que é verdade, sim, por questões que eu já vivenciei, já vi, já acompanhei nas terapias, e é motivo da gente estar observando e acatando esses ensinamentos com um olhar de evolução, de aprendizado, porque tem o contexto é muito bonito, tem muito conteúdo bonito nisso. Olha só, a vida vem de longe, os pais são apenas um portal pelo qual ela chega até nós. Portanto, se você, em vez de olhar para os pais, olhar para a própria vida e a toma a partir daí, ou seja, tomar a vida, acatar a vida, terá plenitude, independentemente do que tenha acontecido em relação aos seus pais. Então, seus pais são a sua base, honrar essa base, seguir adiante, não ficar patinando, procrastinando, como se estivesse patinando no único ponto, por exemplo, uma questão que envolveu uma mágoa, uma rejeição. Quando você olha para isso, compreendendo que cada um fez o que fez, o pai e a mãe fez o que fez, porque era o melhor que podiam fazer com o que tinham e com o que conheciam, quando você faz isso,
Você sai do papel de vítima, você evolui, você cresce como adulto. E não mais tem aquela questão da criança fixada no seu inconsciente que faz com que, perante algumas situações da vida, você se coloque como criança e não como adulto, né? Mãe é aquela que pode ocupar todos os lugares, mas cujo lugar ninguém mais pode ocupar. É única para todos os seres humanos. A vida nos trata como tratamos nossa mãe. É muito forte essa frase, né? Nas minhas terapias, uma das fichas de anamnese, nas fichas de anamnese, uma das perguntas é como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Então, se a pessoa fala ali que é bondoso, tudo bem, a melhor amiga, ótimo. Quando a pessoa relata ali alguma crítica, algum ponto de conflito, alguma cobrança, eu já sei que ali tem algo muito mal resolvido, que está afetando, sim, a vida dessa pessoa no presente. Segundo Bert Hellinger, o que é muito fácil a gente associar, né, é uma base, a mãe, para a gente, representa a nossa prosperidade. O pai representa o sucesso. Então, eu pergunto para vocês, como está no seu coração a sua mãe? A resposta é como você trata a sua prosperidade, mas a prosperidade de verdade. É aquela que começa de dentro, pensamentos prósperos, permitir-se ser feliz, e assim você conquista a prosperidade externa, material, de forma duradoura. Como está na sua mente, no seu coração, a questão envolvendo o seu pai? A resposta é a forma como você acata o sucesso. Mas veja bem, não é a resposta da boca para fora, é a resposta do coração. Faça uma autoanálise. Hoje é o dia de um anjo Rahasia, que tem a ver com autoanálise, né? Se autoanalisa de verdade. Estão bem resolvidos esses conteúdos dentro de você? Ou tem alguma mágoa? Se você lembrar de uma crítica, de um ponto em que o seu pai fez alguma coisa, que te deu uma bronca, que bateu em você ou sua mãe, com todo carinho, com todo amor, veja a situação de uma forma não de vítima, mas de uma forma adulta. Pode até falar aquela frase, eu me coloco no meu modo adulto. Veja a frase, a situação no contexto geral, sai do papel de vítima, não se mistura, não julga, não critica, que assim você consegue se desvencilhar. Quanto mais a gente cria mecanismos de vínculos negativos através do julgamento e da crítica, mais a gente se conecta com o negativo e não conseguimos estar vislumbrando aspectos de superação, por exemplo, nesses casos que envolvam a prosperidade e o sucesso. Então, é de suma importância, sim, estar resgatando o melhor do pai e da mãe dentro de nós. E uma questão muito interessante, tanto na psicanálise como na própria terapia de regressão de memória, na constelação sistêmica também, a ciência não sabe o porquê que os seres humanos têm uma grande tendência em fixar mentalmente, ficar remoendo aquele ponto dos bloqueios, das rejeições, dos emaranhamentos, e não ver as coisas boas, que geralmente os períodos bons são muito maiores que os períodos ruins. Então a ciência não sabe por que existe esse mecanismo de ficar segurando aqueles emaranhamentos, né? De uma forma geral, podemos afirmar que esses emaranhamentos é como se fosse uma parte do quantum de energia do ser humano que ficou fixado naquele passado. É como se fosse uma linha do tempo. Se aquele quantum está fixado ali, ele só vai... O ser humano no presente só consegue ser feliz por completo quando aquele quantum é liberto e assim aquele quantum completa o ser humano presente para ele ser mais inteiro no futuro, né? Então, possivelmente por isso que fica esse questionamento de ficar remoendo aquilo. Mas, assim como eu já falei em outros vídeos para vocês, sempre que vier à sua mente algum conteúdo do passado, uma crítica, uma raiva, uma situação muito negativa, agradeça, porque é um conteúdo do seu inconsciente te mostrando um emaranhamento. Joga reiki naquela situação, abençoa, perdoa, liberta, traz o seu quantum, assim você traz o seu quantum para o presente. Porque se você fica na situação de vítima, remoendo, novamente trazendo aquele conflito para o presente, sentindo-se vítima de novo, sentindo-se rejeitado, rejeitada, não vai agregar. Vai ser só uma forma de você estar literalmente, né, se boicotando, novamente sofrendo mais ainda no presente com uma situação que no passado já te fez sofrer. Então Freud falava que aquilo que o ser humano mais quer esconder e não quer lembrar para não sofrer é o que mais vai estar regendo os seus pensamentos, sentimentos e decisões. Os momentos de bloqueios do passado, os conflitos existiram? Sim, a gente não muda o passado, mas a gente consegue ressignificar. A gente consegue trazer aquele quantum para o presente para assim olhar para o passado com bondade,
porque de alguma forma serviu para a evolução no tempo presente. Então, por mais que doa olhar para aquilo, é importante para você sair do papel de vítima. E quando a pessoa não quer olhar e quer simplesmente arquivar, faz de conta que não existiu, ela está novamente colocando lixo embaixo do tapete da alma, ela está procrastinando aquela resolução. Então, o Reiki ajuda muito. Então, o Reiki com as constelações, ele tem uma grandiosa importância, porque é mais uma forma da gente jogar luz no passado, para que esse quantum de energia divina de cada um venha para o seu presente, para ser mais inteiro, a pessoa ser mais feliz. Tá? Olha só, fazer as pazes com a mãe em nosso coração é fazer as pazes com a prosperidade e a abundância. Comparando, né, como se fosse uma árvore, fazendo uma analogia com uma árvore, os pais são as nossas raízes, né? E à medida em que a gente honra e valoriza as nossas raízes, mais firmes são as nossas bases para que os nossos troncos e frutos sejam ainda mais fortes e abençoados. Olha que bonito esse slide. Se, por exemplo, a mãe rejeita a sua própria mãe e não quer saber nada dela, então sua filha vai representar para ela a sua mãe. É muito comum nas terapias algumas pessoas relatarem sérios conflitos com a mãe e a filha, depois de uma certa idade, passa a ter um comportamento igualzinho ao da mãe, que aquela mulher deixou de ver, ela rejeitou ou ela renegou por N motivos. Então, nesse caso, a cura é olhar para a mãe com bondade, com gratidão, abençoar, perdoar, entender que ela teve a sua justa razão para fazer as coisas que fez, e mesmo que você ache que a sua mãe tenha N defeitos ou tenha vários problemas de personalidade, ela continua sendo a sua mãe. Você não pode falar para uma raiz, eu não quero mais você, mas eu quero continuar sendo árvore. Não dá certo. Quando você corta a raiz, a árvore cai. É onde muitas pessoas às vezes se perdem, porque elas anulam, né, com raiva, com rancor, a própria mãe, o próprio pai. Mas é interessante destacar o seguinte, muitas vezes fazem isso não por raiva ao pai ou à mãe, muitas vezes fazem isso por autossabotagem, como se indiretamente estivessem sofrendo, porque de alguma forma podem estar não se permitindo ser feliz. É um mecanismo de autossabotagem, né? Como se a pessoa tem dúvida em ser feliz, tem medo, não se perdoa. E muitas vezes, não é regra, cada caso é um caso, mas muitas vezes a chave está em algum momento do passado em que a pessoa se sentiu culpada por alguma coisa. Um exemplo simples, tá bem simples. Uma questão na infância em que a criança sem querer, exemplo, deixou cair no chão alguma coisa e quebrou. Por exemplo, quebrou uma travessa cheia de comida. E a mãe foi, por que você fez isso? E falou um monte, mas na hora a mãe não percebeu. E a criança ali criou um bloqueio. Então a criança sentiu-se culpada. Dependendo da intensidade com que essa culpa foi introjetada, foi fixada, no adulto pode haver uma grande intolerância, uma grande dificuldade em ser feliz, já que aquela culpa criou ali um emaranhamento. Então, sabendo disso, se acontecer com vocês, ou com alguém da sua família, com algum cliente seu, né, quem atende também com terapias, abençoa. Ensina as pessoas a jogarem reiki no passado. Se algum tratamento que você está realizando, projeta reiki naquele ponto, né? E não deixa a pessoa esquecer, deixar para lá, faz de conta que não existe. Não, olha para aquilo. Perceba que a sua mãe fez aquilo, porque foi automático, ela nem tinha consciência que você ficou rejeitado, sentiu rejeitado, ficou traumatizada por causa daquilo, né? Então, são questões delicadas, mas influenciam muito, gente, no sucesso, no equilíbrio, na harmonia. Se, já adulto, ainda exijo algo dos meus pais, me coloco como criança perante a vida. E criança não ganha dinheiro, não namora, etc. Permaneço como um eterno pedinte carente. Olha que forte isso, né? Às vezes, infelizmente, a gente vê alguns adultos, já pessoas casadas, que olham para os pais querendo coisas ainda, exigindo, na postura de crianças. O que é ruim é que geralmente não são felizes como cônjuges e exigem ainda do seu cônjuge coisas como se o cônjuge fosse o pai ou a mãe e não o marido ou a esposa, né? Então, nessa situação que é interessante sempre em estado meditativo, ou mesmo presencial, na mente, ou até verbalmente trabalhar. Obrigada, pai, obrigada, mãe. Vocês não me devem mais nada. Não criar essa expectativa de exigir coisas ou esperar coisas, porque é uma questão aí que é o seu modo infantil.
E mesmo que a pessoa, o pai ou a mãe já tenha falecido, né? Às vezes mentalmente tem uma cobrança, porque eles podiam ter dado mais, não deram tanto. Relaxa, fizeram o que estava ao alcance deles, fizeram o melhor que podiam. E à medida em que você cobra o seu pai e sua mãe por alguma questão, principalmente crítica, né? É uma tendência muito grande. Olha só, escreva o que eu estou te falando. É uma tendência muito grande de que no futuro, de alguma forma, você vai fazer igual. Olha só. É um mecanismo como se fosse quase que uma lei, vamos falar assim. Até faço aqui uma analogia com a Bíblia, que tem a parte que Jesus Cristo falava, não julgueis para não ser julgados. E nem sempre esse julgamento vem na mesma moeda, no mesmo momento. Às vezes vem numa vida futura, vem na vida adulta. Por exemplo, a pessoa quando for mais velha, os filhos fazerem aquilo que essa pessoa fez com os pais. Uma rejeição, um desacato. Então, por isso que é tão importante olhar para os pais com bondade, sem ficar exigindo nada em troca. Dessa forma, você se liberta em todos os sentidos. Tá? Crianças difíceis não existem. Aquilo que parece difícil é um amor especial dentro da criança, pois a criança que causa dificuldade está conectada a alguém que não tem lugar na família. Uma questão muito forte nos sistemas familiares, né, que pega muito, é uma questão que envolve o pertencimento. Quando alguém é excluído porque fez algo que foi muito ruim, exemplo, no passado as mulheres ficavam grávidas e eram rejeitadas, colocadas para fora de casa. Isso, nos sistemas familiares futuros, podem refletir em alguma criança, por exemplo, que quer, de alguma forma, chamar atenção ou está com rebeldia para provar algo que aquela mulher não conseguiu provar. E nem sempre é uma mulher presente que vai provar algo daquela mulher futura, como se fosse uma ressonância, né? Pode ser um menino, de alguma forma, vinculado à dor de uma menina, de uma mulher do passado. Isso a gente descobre nas terapias de constelação sistêmica. Então, de uma forma geral, sempre que houver algum comportamento fora do padrão, não é para ter raiva, não é para julgar, nem para vincular qualquer aspecto de rancor, simplesmente resolver olhando para aquilo primeiro, de uma postura neutra, no modo adulto, não como criança, não julgando, não criticando, porque atrás desse conceito que a gente tem como sistema familiar, tem uma ampla gama de emaranhamentos, de condições, de situações, muitas vezes questões de 4, 5, 6 gerações passadas, que a gente nem sabia, nem sabe que existe, né? Então, por isso que é tão importante a gente olhar para isso com bondade, com respeito, para assim resolver. As crianças se sentem incompletas e de alguma forma vazias quando excluem um ou ambos os pais de seus corações, uma causa comum de depressão, Bert Hellinger. Quando uma criança se sente rejeitada pelo pai ou pela mãe, mesmo que seja uma criança bebê, aparentemente a gente fala, mas ela não tem ainda consciência para estar elaborando, perceber que é a mãe, não é a tia. Não, a criança entende, né? E nessas questões, muitas vezes, a criança acata isso como uma questão de depressão. E ela, em momento algum, dentro dela, é fácil para ela se colocar no lugar do pai, se sentir excluída pelo pai ou pela mãe. Quando isso acontece, ela se volta contra si mesma, salvo exceções quando algum parente ou alguma outra pessoa assume o lugar do pai ou da mãe. Mesmo assim, o registro fica dentro desse ser humano, mesmo que seja alguém que acabou de nascer e foi entregue para uma mãe adotiva, por exemplo, esse registro fica dentro, né? Mas não é motivo para sentir-se vítima o resto da vida, é motivo para olhar para isso com gratidão e entender que houve por trás disso algo muito forte, uma justa razão que levou a mãe ou o pai a tomar uma determinada ação, um julgamento ou uma atitude. Uma pessoa que só está em paz, uma pessoa só está em paz quando todas as pessoas que pertencem à sua família têm lugar em seu coração. O pertencimento diz respeito aí à forma como a gente acata o nosso sistema familiar e como nós nos sentimos parte. E no reiki, o reiki para a família, o reiki auxilia imensamente nessa completude, no sentir-se parte. E uma das dores mais profundas dos seres humanos, eu não lembro qual que é a frase certinha, nessa apresentação não coloquei, Bert Hellinger também colocou isso, que isso os Zulus falavam, que uma das dores mais fortes dos seres humanos é sentir-se excluídos do seu sistema familiar, da sua base, da sua origem. É uma dor muito grande, é como se fosse motivo de estar buscando um olhar com todas as forças, porque isso que é o mais importante da vida. É uma questão inconsciente, ninguém faz por querer, mas quando existe essa tendência ou essa
esse mecanismo, né, do sentir-se excluído ou se excluir é muito ruim em vários aspectos. Nossos pais, somos nosso pai e nossa mãe, ao mesmo tempo, na mesma medida, todo tempo, sem interrupção. 50% de você é o seu pai, 50% é a sua mãe, ponto final, né? E mesmo para as pessoas que são adotadas, tem vários relatos de irmãos separados, por exemplo, e não tiveram contato com os pais, foram criados por pais diferentes em cidades diferentes, depois de alguns anos se encontraram, e por incrível que pareça, relataram alguns comportamentos muito similares, que depois de um tempo, encontrando outros familiares, relataram que os pais tinham aqueles comportamentos. Olha que interessante. Então, no padrão do sistema familiar, existe um campo morfogenético, esse campo contém padrões comportamentais, é energia, isso não se passa no DNA, mas isso é compartilhado simplesmente na forma como esse sistema, ele vibra o tempo todo de uma forma dinâmica, mesmo que a pessoa esteja longe dos pais, quilômetros, ou mesmo alguns países de distância, do lado de lá do planeta, está assim compartilhando esse sistema morfogenético. Olha que interessante essa frase. Que ninguém te faça duvidar, cuida da tua raridade como a flor mais preciosa da tua árvore. Tu és o sonho de todos os teus antepassados, Bert Hellinger. Olha que interessante, se você avaliar assim, faz de conta que hoje você está na postura, não faz de conta, do seu ancestral às 5 gerações passadas. Como é que é para você olhar para frente? Hoje mesmo você, imagine daqui a 5 gerações para frente, como que será? Os seus descendentes estarão vivendo aquilo que hoje é o seu sonho. A construção de uma nova sociedade, alguns aspectos pelos quais você trabalhou, então você hoje, é literalmente a realidade que um dia os seus ancestrais pensaram, vibraram. Isso é motivo de gratidão. Mais uma vez, à medida em que você honra e agradece as suas raízes, mais você se fortalece. Vamos falar sobre a mãe. A pessoa que exclui a mãe não pode amar a nenhuma outra pessoa, tampouco o seu par, tampouco os seus filhos. Então, onde começa o grande amor? Com a mãe, Bert Hellinger. É interessante isso, porque se não existe a base do amor, mesmo que os filhos tenham sim a necessidade do amor, se a mãe não aprendeu a amar, porque ela não recebeu isso da sua mãe, dificilmente ela vai ser uma boa mãe. Mas, vamos lá, os filhos dela podem sim ter o amor, podem sim ter essa questão tão bonita do ver o mundo com um olhar mais amoroso, porque os filhos não têm a mesma base 100%. Os filhos dela têm ela e o pai como base, como raiz, que é diferente do pai, da mãe, dos avós, né? Então é onde a gente tem a oportunidade, muitas vezes a gente olhar para as raízes, para o pai, para a mãe, quando a gente identifica alguma questão que a gente não concorda no comportamento deles, a gente simplesmente fala, ok, foi um direito deles, foi a forma como eles aprenderam, mas eu posso fazer diferente, porque agora eu tenho consciência, agora eu sei que eu não quero aquele caminho A, eu quero o caminho B, porque para mim aqui é a minha missão, aqui é o meu caminho. Honro e respeito as minhas raízes, mas eles são eles, e eu sou eu. Quando tem esse padrão, assim a gente consegue transpor dificuldades, inclusive no que diz respeito ao meio familiar. Então a mãe é muito importante, a gente honrar, valorizar, entender que ela é como foi, como é, e assim ela é a mãe mais perfeita do mundo, é a melhor mãe. Mesmo que você tenha uma mãe que não é sua mãe biológica, a sua mãe, por exemplo, se é uma mãe de criação, uma mãe adotiva, é o seu exemplo, você se vinculou a ela passa a ser parte do seu sistema como mãe. E vou além, nesses casos, as pessoas adotadas, elas têm duas mães perante o sistema familiar. A biológica, que tem sim que ser vista, honrada, e a mãe de criação. Tá? Então, só para vocês saberem que nunca, em momento algum, a mãe pode ser excluída, nenhum filho, tá? Senão não gera desequilíbrio, não é harmônico. Tu és o sonho dos teus antepassados, lembrem-se disso sempre, vocês são muito importantes. Nunca tenha dúvida disso. Somente quando estamos em sintonia com o nosso destino, com os nossos pais, com a nossa origem e tomamos o nosso lugar, temos a força. Olha que bonito, gente. Você já é completo do jeito que é. Não tem que melhorar muito mais, não tem que achar que você não é o suficiente para sua família. Pelo contrário, você está na família certa, no lugar certo, com os pais certos, sim. É importante ter essa convicção para assim você ter mais força no que é a sua história.
Muitos pensam que a mãe tem que ser como Deus, não falha, está sempre disponível, permanecem crianças para sempre. Então, o que acontece aqui? É o esperar coisas da mãe, né? Então, tem uma frase que eu gosto muito, né? Hoje em casa mesmo, eu falei para os meus filhos, eu falei sobre essa apresentação, eu falei, olha, uma coisa interessante que eu nunca falei assim para vocês. Tudo que o pai e a mãe dá para vocês, já deu, é o mais que suficiente. Tudo que vocês deram para a gente é o mais que suficiente. Se um dia eu cobrar vocês, não precisam levar ao pé da letra, é simplesmente para ajudar, mas vocês não me devem nada. Eu não devo nada a vocês, quero que vocês sejam felizes, só isso. Ficaram meio assim, nunca tinha ouvido falar, porque quando a gente faz terapia, dá cursos, ou mesmo fala nas palestras, é normal. Nas terapias, para mim, isso é normal, mas eu não tinha falado assim, desse jeito para eles ainda. Porque no que diz respeito a decisões na vida profissional, na vida amorosa, na vida financeira, pode haver ainda um vínculo de achar que tem que me agradar, tem que chamar minha atenção, tem que fazer algo que eu goste. Não, eu falei, deixa bem claro, vocês são livres. Sejam felizes na história de vocês, né? Então, assim, eu tive que me conter um pouquinho, Cris, para falar isso, porque é forte, mas é bonito. Então, olha que bonita essa frase desse slide, né? Então, nós não temos que esperar coisas do pai e da mãe, já fizeram tudo que podiam, né? Ainda mais depois que já são adolescentes, são mocinhos, são adultos, a melhor bagagem que os pais podem dar para os filhos é simplesmente falar, eu confio em você, segue adiante, você pode, você consegue. Então, a gente tem que soltar, criamos filhos para o mundo, né? Então, o que a gente deu foi o que a gente podia já. São as bases, como é que fala? A base é o que realmente é a força. E agora, cabe a eles tomar essa força e adiante, não é? Então, quando Bert Hellinger fala aqui que quando as pessoas ficam pedindo, né, coisas para os pais, eu lembrei de uma questão muito interessante nos relacionamentos, que é quando o cônjuge, né, projeta no parceiro ou na parceira a figura do pai ou da mãe. É onde perde-se a referência do esposo ou da esposa e cria-se solidão, cria-se um buraco, né? Às vezes nas terapias eu ainda falo, como é que é para você estar com sua esposa ou com a sua esposa? Você se sente completo, completa? Avalie isso, né? Então, se isso acontecer e der uma sensação de solidão, pode ser que esteja aí tendo um conflito, uma troca de papel. Uma das questões muito interessantes, né, é estar falando assim pro próprio cônjuge, eu sou sua esposa, você é meu marido, você não é meu filho, eu não sou sua filha. Aí o marido ou a esposa pode falar, lógico, eu sei disso. Sim, mas é só pra gente deixar isso bem claro, que eu fiz uma terapia. Tá, então não tenham vergonha nem medo de falar se for necessário, tá? O tronco que não considera suas raízes não recebe os nutrientes da mãe terra. Quer saber como você está? Avalie se os seus talentos, motivação e equilíbrio estão fluindo. Como é que está você no dia a dia? Sente travado? Está procrastinando muito? As coisas estão fluindo? Eu sei que estamos numa questão de pandemia, um pouco diferente, mas um pouco antes da pandemia, como que era aí dentro? É tranquilo olhar para os ancestrais? É tranquilo olhar para as raízes e agradecer? E mesmo que você não tenha conhecido os seus bisavós, trisavós ou gerações muito passadas, se você ouviu histórias dos que foram imigrantes, sofreram bastante, manda reiki em gratidão, porque muitos deles deixaram seus planos e até fortunas lá na Europa, por exemplo, né, e vieram para o Brasil, sofreram, quase que como escravos, né, e isso foi muito frustrante para eles. Não é regra, mas para muitas pessoas, o conflito em ter prosperidade, em ser feliz, em ter dinheiro, tem a ver com essa causa raiz. Algo do tipo, pô, se os meus ancestrais não conseguiram ser felizes, trabalhar e ter o próprio dinheiro, perderam, eu nem vou ter sucesso então, porque tem risco de eu também perder. E tem outra, se eu fizer diferente deles, eu vou desonrá-los. Então, é inconsciente isso, gente. Olha que interessante, né? E muitas vezes, isso, como eu falei, passa 4, 5 gerações, você nem sabe que realmente teve isso ou não, você nem ficou sabendo, mas no sistema morfogenético que envolve, né, as famílias, tem sim essa questão, tem sim essa programação, né? É onde o reiki ajuda, mandando luz. Então, independentemente do que os seus ancestrais passaram, quais suas origens, nem precisa saber, só manda luz, abençoa. Tá? Então, se você fala, não tem como saber, é muito antigo, não tem problema, abençoa.
Tá? Então, tem gente que tem origem que é, olha só, europeia, americana, indígena, africano, japonesa, oriental. Tem gente que tem 7, 8, até mais descendências, né, na sua raiz familiar, e mesmo assim, manda reiki. Manda para todos, de forma indiscriminada, só solta o reiki, deixa o reiki fluir de uma forma que vai realmente estar aí fornecendo bênçãos para a geração presente. Aqueles que tomaram a sua mãe estão radiantes. Essas pessoas radiantes são amadas instantaneamente. A chave para o sucesso e riqueza está na nossa mãe. A tomada do sucesso, do que a nossa mãe nos deu. Sem a mãe, a pessoa é pobre. Com a mãe, a pessoa é rica. Vamos lá. Sem a mãe aonde? No coração. Tá? Tem gente que às vezes está passando por algum processo e a mãe já morreu há anos. Mas quando a pessoa no coração perdoa, abençoa, liberta e acata a mãe de verdade, a pessoa passa a ficar mais próspera. As coisas passam a dar mais certo. Olha que bonito isso. Interessante, né? Você aprendeu por alguma questão de ordem educacional, que passou transgeracional, que tem que criticar os filhos para que assim os filhos possam tomar as rédeas das situações e evoluir. Sinto muito, mas isso não existe mais. Hoje a ciência já fala que as crianças desde pequenas, se elas são amadas e valorizadas, isso sim é uma base forte para um adulto forte, bem resolvido, em equilíbrio. Então, a questão que envolve a forma como, por exemplo, né, os descendentes dos imigrantes sofreram, até se falavam que eles tinham filhos, muitas vezes, porque era mão de obra para ajudar na lavoura, né, e não tinham tanta importância ou tempo para o amor, e geralmente quem ficava com essa parte era a mãe, a mulher, e não o marido, né, então não tinha essa importância no sentido de valorizar o ser humano. Achavam que depois que crescesse poderia se arrumar, aí sim começa a amar, que isso não era importante. Hoje em dia a ciência prova que não. Inclusive tem vários relatos de casos de pessoas que cometeram grandes crimes na humanidade, eles infelizmente tiveram as mães que rejeitaram eles. Então tem várias situações, inclusive envolvendo desde a infância até a juventude, questões muito ruins de rejeição, né? Então tem sim que acatar. Como eu falei, por algum motivo, você, algum familiar seu, algum cliente seu, apresentar algum problema, que a causa raiz está no passado, manda reiki. Tá? Então, o reiki é uma das técnicas que a gente pode estar usando sim, tá bom? O sucesso tem o rosto da mãe, Bert Hellinger. Então, se você tem, por algum motivo, tem gente que fala assim, eu tenho raiva da minha mãe. Então, sinto muito dizer, mas o seu sucesso tem a ver com a sua mãe, que não tenha mais raiva dela. Ter raiva da mãe é ter raiva do sucesso, raiva da prosperidade. Né? Então, assim, ela fez o que ela podia. E mesmo que você fale assim, mas eu não consigo fazer diferente, eu aprendi assim. Ok, pode ser um padrão transgeracional. Se você olhar para sua mãe, avalia como que era ela com a sua avó. Possivelmente também tinha esse relacionamento de crítica. Mas na cabeça deles, como eu falei, dos ancestrais, muitas vezes a forma como eles cobravam os filhos, ou até eram ríspidos na educação, era uma forma de amor na cabeça deles. Para os pais daquela época, o amor era o sustento. Olha só, para eles aquilo era o amor. Está sustentando a família, está trazendo pão para dentro de casa, isso é o amor. E hoje em dia a gente sabe que não. Só que mesmo assim, aqueles filhos que hoje são os avós, os bisavós, os pais atuais, carregam esse padrão. Então, mais um motivo para perdoar-se, perdoá-los, né? Trabalhar essa questão de mandar reiki no passado, abençoando. Cada um fez o melhor que tinha, com o que tinha e com o que sabia, e com o que recebeu, né? Uma mãe é aquela que teve a coragem suficiente para fazer a vida seguir adiante, apesar de todos os desafios e dificuldades. Bert Hellinger. Olha só que forte. Tem pessoas que, ok, a gestação foi super tranquila, foi desejado, tudo bem, ok. Teve gente que não. E aí? Teve gente que, por exemplo, a mãe teve que fazer o maior ato de amor. Olha só que forte isso, gente. Vendo que ela não tinha condições de cuidar do filho ou da filha, e doar. Isso foi o ato de amor. E aí aquela criança foi escolhida por uma outra mãe. O que a gente fala para essa criança, hoje um adulto? Olha que bonito, você foi escolhido ou escolhida 2 vezes. Você tem 2 mães. E é assim, na constelação sistêmica, passa-se a ter vínculo com os 2 sistemas, da mãe biológica e da mãe adotiva, né? Então, esse slide, né, que fala que mesmo com todas as dificuldades, né,
a mãe teve coragem para dar vida. Então, a melhor coisa que os pais deram para os filhos, a melhor herança, é a vida. A gente sabe que a vida é de Deus, mas através dos pais, os pais são portais, conforme já foi mostrado em outro slide. Através dos pais, os filhos têm a vida. Isso é bonito. Isso é motivo de honra. Tem até uma frase que fala assim: nunca um filho ou uma filha vai conseguir pagar o pai ou a mãe, né, pela vida, porque não tem preço. Então, é o maior prêmio, é o maior pagamento que os pais puderam dar, a vida. E isso já é mais que suficiente. Interessante isso, né? Uma visão de Bert Hellinger, e tem tudo a ver. Muito bonito. Então, vamos lá. Pedir para vocês, por favor, deixarem um copo de água por perto. Bebam um gole de água. Observem o sabor da água, como é que tá a água, se ela está com sabor doce, amargo, leve, como é que está. Vamos fazer agora um breve exercício, tá bom? Então, convido vocês a estarem ficando em estado meditativo. A mão pode ficar em posição gachô, pode depois pôr no colo, onde vocês quiserem, tá? Então, nessa técnica de constelação sistêmica, tem uma parte que a gente usa cartas, são cartas de constelação. Nessas cartas podem ter N questões a serem trabalhadas. Na frequência do que cada um está precisando e do que vocês já colocaram, nós estamos meio que interagindo num campo, né, num sistema que diz respeito à própria egrégora, né, dos encontros Reiki Online. Então, tem várias questões que pode aparecer aqui. Eu vou conduzir essa técnica e eu vou estar vendo as cartinhas. De acordo com o que for aparecendo, eu vou falando para vocês. Mesmo que eu fale alguma coisa, para trabalhar um aspecto, e você fala assim, isso não tem nada a ver comigo, não. Eu quero que você não fique na posição de vítima ou de defesa. Pensa assim, tá bom, faz de conta que os meus ancestrais sofreram com isso. Tá bom, então quero que isso seja resolvido. Estou perdoando e libertando. Tá? Fiquem nessa postura, tá bom? Então vamos lá. Respira lenta e profundamente 3 vezes, com a intenção de acalmar, mantendo foco, o seu centramento no tempo presente, para ir agora em resgate, na reconexão com a figura materna. Imagina a energia divina universal descendo do céu, entrando no topo da sua cabeça, preenchendo de bênçãos todo o seu ser, abençoando, reequilibrando. Projete raízes em direção à terra. Imagina raízes que saem dos seus pés e vão para a terra. As raízes se aprofundam até o centro da terra. No centro da terra, solta qualquer energia de bloqueio, de resistência, de mágoas, solta. Ao mesmo tempo, se conecte com a força dos seus ancestrais, que são as suas raízes. À medida em que você vai se conectando com a força das suas raízes, você se fortalece em equilíbrio, em paz, em harmonia, em bem-estar. Vá relaxando. Imagine como se agora você estivesse dentro de uma caverna que representa o seu inconsciente. Essa caverna representa uma parte escura que foi fixada dentro de você, tem aspectos de vitimismo ou questões da sua infância que você não quis mais olhar para aquilo. Nessa caverna também tem um pouquinho de luz, mas parece que você está meio que fixado na caverna. São os pontos de emaranhamentos que eu comentei. Respira profundamente, observe as suas percepções, eleve os pensamentos a Deus, ativando a energia divina, Reiki, Chokurei, Chokurei, Chokurei. Pede bênçãos e graças, equilibrando, fortalecendo, abençoando. Respira profundamente mais uma vez. Olhe para os seus pés na caverna. Imagine que você está olhando também para as suas raízes e diga para as suas raízes: eu as vejo, eu as reconheço e agradeço por tudo que eu recebi de vocês. Através das minhas raízes, eu sou forte, eu recebo nutrientes para a vida e eu agradeço a Mãe Terra, agradeço aos meus ancestrais, agradeço aos meus pais. Obrigada.
Obrigada por tudo que eu recebi de vocês. Respira profundamente. Ao respirar, imagine suas raízes mandando mais força, mais bênçãos para você. Com muito amor, no seu ombro direito, imagine seu pai colocando a mão no seu ombro esquerdo, a sua mãe. O seu pai põe a mão no seu ombro direito e a sua mãe no seu ombro esquerdo. E eles dizem para você: siga adiante, você pode, tudo de bom, você consegue. Você é o nosso sonho realizado. Seja feliz. Receba força, amparo, equilíbrio. Siga adiante e alcance os seus propósitos mais elevados. Respira profundamente. De olhos fechados, imagine atrás dos seus pais, dos seus avós. Todos eles, olhando para você, dizendo para você: você é capaz, você pode, você consegue, vá adiante. Eles dizem para você: nós ficamos com as nossas questões, deixamos você livre para seguir a sua vida com seus próprios aprendizados. Olhe para eles e agradece. Diga para eles mentalmente: gratidão. A partir de agora, eu posso transformar todo o meu medo em força. Farei meus melhores esforços para ser mais feliz. E assim, provar para vocês que o sacrifício de vocês não foi em vão. Ao falar isso, veja que atrás dos seus avós surgem os seus bisavós e os seus trisavós. Todos projetando força para você. Absorve essa força. Respira profundamente, bem devagar. Diga para eles todos: aceito cada um de vocês dentro do meu coração. Vocês pertencem ao meu sistema familiar e eu agradeço. Agradeço por fazer parte desse sistema familiar tão lindo. Por favor, me olhem com bons olhos. Vocês poderiam, por favor, me abençoar para eu ser mais feliz? Imagine todos eles fazendo sim com a cabeça. Sim, te abençoamos. Recebe essa bênção, é o que eles falam. E eles põem as mãos em sua direção, mandando reiki para você. E o reiki chega a você através das mãos do seu pai e da sua mãe. Com muito amor, das mãos da sua mãe, no seu ombro esquerdo, sinta uma força, um calor, uma luz divina que te ilumina, abençoando ainda mais a sua história. Respira profundamente, sinta-se mais forte. Imagine que agora você está crescendo. Até então, você estava parcialmente como criança. Agora você está como adulto. Olhe para eles e diga-lhes: agora eu me entrego para algo muito maior. Eu digo sim para a vida. Obrigada por tudo. Honro vocês. Vocês são grandes e eu sou pequeno. Eu sou pequena. Acolho e respeito essa lei, a lei da ordem. Levarei adiante os melhores exemplos e as melhores energias que eu recebi de vocês. Mas eu peço permissão para me libertar dos padrões repetitivos, negativos da nossa família. Olha para eles. Imagina eles te libertando e te abençoando mais. Eles respiram profundamente, mandam mais luz para você. Respira profundamente também. Olhe para sua mãe e diga para ela: mãe, eu tomo a vida que recebi de você. Agradeço muito e vou fazer algo de muito bom com a minha vida. Com muito amor, imagina sua mãe.
te envolvendo numa luz muito bonita, olhando para você com bondade e benevolência. Diga para sua mãe: eu sinto muito pelas vezes em que eu te julguei. Me perdoa pelas vezes em que eu não atingi suas expectativas como filho ou filha. Diga para ela: eu te perdoo pelas vezes em que você não atingiu a minha expectativa como mãe. Ela olha para você com bondade e te fala: está tudo bem. Exercite olhar para tudo o que aconteceu sem julgamentos. Respira profundamente, bem devagar. Olha para o seu pai e o seu pai fala: eu te abençoo. Eu te liberto para você seguir adiante mais feliz. Seja feliz. Peço perdão por mim, pela sua mãe, se de alguma forma não pudermos ser melhor. Siga em paz. Você não precisa mais ser vítima. De hoje em diante, você é completo. Você é completa. Respira profundamente. Imagine seu pai e sua mãe falando para você: nós respeitamos as suas escolhas. Você não nos deve nada. Seja feliz. Olhe para eles e diga: aceito e agradeço por tudo que aconteceu, pois me trouxe até aqui. Imagine eles olhando para você com bondade, com amor. E eles lhe falam: agora você está pronto para sair da caverna. Você merece ir em direção à sua felicidade. Respira profundamente. Imagine sua mãe falando para você: eu te liberto de todas as minhas expectativas. Fale para ela: mãe, eu também te liberto de todas as minhas expectativas. Obrigada por ter feito tudo que eu precisava e merecia. E o que eu recebi de você é mais que o necessário. Obrigada. Vá em direção à saída da caverna. Sinta uma energia muito forte de superação, coragem e determinação. Absorve essa energia dos seus ancestrais. Vá em direção à luz. Diga aos seus ancestrais: obrigada por tudo. Por favor, me abençoe sempre. Sinto muito por alguma questão que eu possa ter falhado, mas eu peço que respeitem as minhas escolhas e abençoem os meus caminhos. Muito obrigada. Imagine os seus ancestrais, os seus pais principalmente te falando: nós abençoamos o seu caminho. Respira profundamente, saia da caverna. Do lado de fora da caverna, veja uma imagem linda, uma paisagem muito bonita. Um dia ensolarado, borboletas, muita luz. Sinta-se forte, de hoje em diante, mais completo nas suas raízes, com o que você é, com o que você tem. E assim, se tornando mais forte para cumprir os seus propósitos de vida, com saúde, com paz, com amor, pelo amor, para o amor. Respira profundamente, lentamente vem voltando. Nessa imagem que eu coloquei na tela, a imagem de Nossa Senhora, imagine uma energia de luz e amorosidade de Nossa Senhora te envolvendo e abençoando. De Nossa Senhora absorve a energia da Mãe, da humanidade, o amparo, o equilíbrio e o bem-estar. Lentamente vem voltando, respira profundamente, mexe as mãos, mexe os pés, sinta-se presente no tempo presente. Bebe um gole de água.
Coloquem, por favor, no chat as percepções de vocês, como é que vocês estão, como é que vocês sentiram. Se alguma parte que foi diferente para vocês, se foi fácil, se foi difícil, como é que foi para vocês? No meu entender, foi forte, eu fui vendo as cartas. Paz e gratidão, muito lindo. A Sabrina foi leve, a Michelle foi linda. Que bom, que bom. Então, para algumas pessoas, esse exercício reverbera ainda por alguns dias, tá? Tem gente que às vezes 7 dias foi reverberando ainda, tá bom? A Rosa, sentindo muito amada por eles. Que bonito. A Lúcia foi muito forte, gratidão, eu que agradeço. Olha, a água da Michelle com gosto de terra. Um ser muito forte, muito lindo. Foi lindo, gratidão. Eu que agradeço. Mantenha, então, essa completude, esse sentimento que vocês estão vibrando. E agora a gente vai mandar reiki para o planeta, tá bom? Então, o objetivo de fazer essa técnica, né, antes do envio de reiki, é que assim, quando mandarmos reiki, será mais forte, mais intenso, tá? A Maristela, foi muito emocionante, fiquei muito emocionada. Eliane, leveza e emoção, muita libertação de dores do passado. Moacir, gratidão, que agradeço. Muito obrigada. Muito forte. Nossas raízes, né? O que é muito importante a gente lembrar é que à medida em que a gente vai honrando e valorizando as raízes, e nunca é tarde para isso, a gente também está fazendo com que esse padrão se repita nas gerações futuras, né? Energia forte do perdão. É onde liberta, né? Se a gente julga e critica, a gente não consegue sair do patinar, de ficar naquela engrenagem automática, que infelizmente já envolveu tantas gerações num padrão que não sai daquilo, né? Então a única cura verdadeira no sistema familiar só acontece quando existe fé e amor, porque infelizmente muitas vezes as questões dos emaranhamentos são fixadas pela falta de amor. Então é o amor que cura. A Denise, Thalita, energia forte do perdão. Denise, senti uma pressão na cabeça, nasci pelos pés, mas foi passando, estou bem. Olha que interessante. Sabrina, muito emocionante ver meus antepassados, foi libertador e lindo, gratidão. Que bonito. Sabrina, nossas raízes, que força. Gratidão por estar em sintonia aqui com vocês. Eu te agradeço. Queria ter visto minha mãe esse final de semana, mas sei que vou vê-la no próximo. E poderia dar um abraço bem gostoso e trocarmos palavras de amor. Que legal, isso mesmo. Gente, nunca. Eu falei nunca, é tarde para você falar para sua mãe que você ama ela, tá bom? Mesmo quem não tá com a mãe na terra, né? Pode estar mandando por mente, pelo coração também, pela mente, pelo coração, mãe, eu te amo. Quem tem a mãe viva, sempre que possível, fala por telefone, eu te amo. E se você não tem costume de falar por telefone, fala, ó, eu fiz uma técnica para me falar eu te amo, então eu te amo, tá? Porque a gente tem vergonha, não é que seja mecânico ou que seja uma obrigação, mas é interessante você falar, tá bom? Eliane, hoje pela manhã eu fui ao cemitério com a minha irmã e ficamos conversando sobre sofrimentos, nossa mãe, avós e bisavós. Essa meditação veio completar tudo isso. Olha que interessante. Manda reiki, tá, Eliane? Ainda mais você sabendo que teve sofrimento, manda reiki. É uma forma, assim, de vocês estarem preservando a geração futura, as gerações futuras, para que esse sofrimento não perdure, porque o que fixa os emaranhamentos é a intensidade do sentimento, geralmente é o sofrimento. O amor também cria pontos fortes na linha do tempo, mas não esses pontos de conflito, que são esses emaranhamentos, como se fosse nós. Imagina uma grande corda com nós, né? Então esses nós são esses emaranhamentos. Tá? Então, nunca é tarde para a gente se fortalecer, em todos os sentidos aí estar melhor. Então vamos lá. Então, mãos em forma de oração. Nos conectamos agora com energias de bênçãos e graças para a conexão com a energia reiki, pedindo bênçãos e graças a Deus para que as hostes celestiais e toda egrégora de luz, amor e bênçãos reiki, os mestres reiki no plano astral, possam vir em nosso auxílio, abençoando, fortalecendo, revigorando, reequilibrando, onde for necessário, para a nossa evolução, com paz, com saúde, com harmonia, com amor, pelo amor e para o amor. Oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos de todos os males. Amém. 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 Posição Gachô. Vamos fazer os princípios do Reiki. Só por hoje não me preocupo. Só por hoje não me irrito. Só por hoje eu trabalho com dedicação. Só por hoje sou bondoso. Só por hoje sou grato. Kyoda-kyoa, Okoroná, Shinpai Suná, Kanshashite, Gyo-hagime, Hitoni Shinsei Chisoni. De hoje em diante eu sou sabedoria, de hoje em diante eu sou foco, de hoje em diante eu sou boa comunicação, de hoje em diante eu sou amor incondicional, de hoje em diante eu sou equilíbrio, de hoje em diante eu sou criatividade, de hoje em diante eu sou vitalidade. Só por hoje, de hoje em diante, eu sou felicidade. Respira profundamente. Vamos agora traçar os símbolos do Reiki em direção ao copo com água, tá bom? Então, com um copo de água na frente. Esfrega as mãos. Na sintonia com a egrégora Reiki, com a energia Reiki. Vamos traçar o primeiro símbolo, que é o Daikomyo. Daikomyo, Daikomyo, Daikomyo. Quem não tiver todos os símbolos, simplesmente põe a mão em direção à tela, mentalizando os símbolos entrando em sua água. Deixa esse símbolo entrar. Próximo símbolo é o Hom Shaze Shonen. Hom Shaze Shonen, Hom Shaze Shonen, Hom Shaze Shonen. É o símbolo que permite o envio da energia Reiki no tempo e espaço. Próximo símbolo é o Sei-Reiki. É um símbolo que atua em prol da cura emocional, cura mental. Sei-Reiki, Sei-Reiki, Sei-Reiki. Deixe esse símbolo entrar em sua água. Visualize-o brilhando dentro da sua água. Próximo símbolo é o Shokurei. Shokurei, Shokurei, Shokurei. Traga para a sua água. Símbolo Haku, anulando energias negativas. Haku, Haku, Haku. Corte de negatividades ou de cordões negativos. Próximo símbolo Lahananai, ativando percepção, chakra frontal. Lahananai, Lahananai, Lahananai. Próximo símbolo Torustá. 3 arabescos, no terceiro a gente faz a volta e faz uma espiral. Torustá, Torustá, Torustá. É um dos símbolos que Jesus Cristo usou quando esteve na Terra. Símbolo Kriya. Um dos símbolos do Karuna Reiki, as duas mãos. Kriya, Kriya, Kriya. Põe a mão um pouquinho no seu copo com água. Coloca a sua intenção de bênçãos, graças, equilíbrio. Se você tem alguma questão específica, coloca agora a sua intenção na água. Se possível, começando com a frase, abençoado seja. Abençoada seja essa água para o alcance divino de tais propósitos. Faz isso com fé e com foco. Próximo símbolo é o Zonar. É um símbolo que auxilia a anular negatividades. Zonar, Zonar, Zonar. Deixe esse símbolo vibrar, pulsando bênçãos e luz em sua água. O próximo símbolo é o Heart. Auxilia no equilíbrio emocional. Heart, Heart, Heart. Traz para sua água. Símbolo Osana, um dos símbolos conhecidos, um símbolo da egrégora de São Miguel Arcanjo. Osana, Osana, Osana. Imagine esse símbolo entrando em sua água. Ao beber água, imagine na água sendo potencializada a frequência divina de proteção energética. Próximo símbolo é o Halu. Auxilia imensamente no ancoramento da luz divina. Halu, Halu, Halu. Conexão mais intensa na região do coronário. Imagine esse símbolo atuando no seu copo com água. Símbolo Rama, um símbolo de aterramento. Rama, Rama, Rama. Traz para sua água. Próximo símbolo é o Mara. É o mesmo símbolo, mas só inverte o espiral. Mara, Mara, Mara. Segura um pouquinho. Ativando a energia do aterramento desse símbolo em prol de bênçãos e graças para que no plano terrestre possamos alcançar os nossos propósitos mais elevados, com saúde, com paz, com equilíbrio, com harmonia, com bênçãos e com graças. Respira profundamente. Próximo símbolo, Gnose, é um símbolo de autoconhecimento. Gnose, Gnose, Gnose. Imagine esse símbolo atuando no seu copo com água. Próximo símbolo, Iavá. Conexão com o divino, Iavá, Iavá, Iavá. Traga para o seu copo com água. Próximo símbolo é o Shanti, é um símbolo de paz, representa a paz interior. Shanti, Shanti, Shanti. Símbolo Jorei, equilíbrio energético, cura em várias dimensões. Jorei, Jorei, Jorei.
Próximo símbolo, Motor Zanon, anulando negatividades. Motor Zanon, Motor Zanon, Motor Zanon. Símbolo de sim, é um dos símbolos de cura com rosas. Imagina uma rosa dentro do seu copo com água. Sim, sim, sim. Símbolo Sati, direcionamento dos pensamentos e sentimentos para o maior nível de equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual. Sati, Sati, Sati. Símbolo Dai Jing, proteção contra miasmas astrais, bactérias astrais, as duas mãos juntas, fechamos, fazemos aqui o infinito e o espiral. 2 pontos nos espirais, 2 pontos no infinito. Haja luz, traz para a água. Dai Jing, Dai Jing, Dai Jing. Imagina na sua água esse símbolo atuando, vibrando paz, harmonia e fortalecimento do sistema imunológico, para que haja maior nível de equilíbrio. Respira profundamente. Vamos agora no próximo símbolo, ativando Raiar, que envolve todos os demais símbolos, e cada raio é uma bênção. Paz, amor, equilíbrio, alegria, otimismo, força de vontade, prosperidade, fé, perseverança, equilíbrio físico, equilíbrio mental, equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, alegria, Raiar, Raiar, Raiar. Traz para sua água. E gratidão, que é uma energia tão linda, né? Imagina o sol do raiar vibrando em sua água. Imagina uma bola de energia reiki atuando já no seu copo com água. Vamos fazer a oração contra vírus e bactérias astrais. Com as mãos no copo com água. Que cada célula dessa água do nosso ser seja iluminada pela energia divina universal reiki, expulsando todos os males, pois estes não fazem parte da nossa natureza divina, que é sermos saudáveis. Neste momento nos conectamos com a frequência divina da saúde plena, por isso, que se afaste de nós todos os males, todos os miasmas, vírus e bactérias astrais, para que a perfeição se expresse em nossos corpos físico, mental, emocional e espiritual. Senhor Deus, vosso divino Filho Jesus Cristo disse, pede e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Por isso, decretamos que todas as energias curadoras existentes em nós atuem intensamente, regenerando todo o nosso sistema imunológico, como um exército poderoso e invencível, superando os inimigos e fortalecendo-se em qualquer região que possa estar enfraquecida, para que assim a saúde plena seja constante. Gratidão, Senhor Deus, por ouvires as nossas orações. Vamos falar 3 vezes? O poder da chama violeta se manifesta em mim agora. O poder da chama violeta se manifesta em mim agora. O poder da chama violeta se manifesta em mim agora. Mukula Mudra, um chocorei na frente, chocorei, chocorei, chocorei. Dos lados, chocorei, chocorei, chocorei. Chocorei, chocorei, chocorei. Atrás, chocorei, chocorei, chocorei. E no chão, ativação de uma fogueira energética violeta. Chocorei, chocorei, chocorei. Ativando fogueira energética violeta. Imagina um fogo violeta pulsando do seu lado. É um fogo que não queima fisicamente. São Miguel à frente para nos guiar. São Miguel Arcanjo atrás para nos proteger. São Miguel Arcanjo ao lado para nos acompanhar. São Miguel Arcanjo acima para nos iluminar. São Miguel Arcanjo abaixo para nos sustentar. São Miguel Arcanjo no centro para nos abençoar. São Miguel Arcanjo, São Miguel, envolvendo-nos no campo de luz e proteção divina. Feche os olhos. Com muito amor, visualize atrás de você o seu anjo da guarda com as mãos nos seus ombros. De olhos fechados, perceba que atrás de você também tem seus ancestrais. Com muito amor, mentalmente. Peça aos anjos, peça a São Miguel Arcanjo, para abençoar e iluminar os seus ancestrais, onde quer que eles estejam. Para que na luz da paz e do amor, eles possam sempre ser iluminados e abençoados. Imagine seus ancestrais recebendo luz, muita luz. Agradece. Perceba que à medida em que você abençoa os seus ancestrais, você também é abençoado, é abençoada. Eleve os pensamentos a Deus e agradeça. Ativando a sintonia com o comando Esmeralda para a conexão com os anjos do raio verde, pedindo bênçãos e graças a Deus para as curas energéticas que forem necessárias e permitidas a todos os envolvidos. Respira profundamente as mãos na região do seu chakra coronário, ativando a sintonia, a conexão com a egrégora de Arcanjo Ezequiel, para que a luz do raio violeta possa iluminar nosso chakra coronário.
Conexão energética da cura divina através do raio violeta. Respira profundamente e repitam comigo. Só por hoje, de hoje em diante, eu sou sabedoria. Põe as mãos na região do seu chakra frontal, ativando a sintonia divina com a egrégora de Arcanjo Miguel, em prol de bênçãos e graças para o equilíbrio do chakra frontal. Imagine uma luz divina de cor azul cobalto junto com a cor azul índigo, iluminando o seu chakra frontal. Respira profundamente, mentalmente, repita comigo. Só por hoje, de hoje em diante, eu sou foco e intuição. Põe as mãos no seu chakra laríngeo, ativando a sintonia divina com o Arcanjo Gabriel em prol de bênçãos e graças para que o raio azul celeste, possa nos iluminar e abençoar. Com muito amor, imagina a luz azul celeste entrando em sua garganta. Respira profundamente e repete comigo mentalmente. Só por hoje, de hoje em diante, eu sou boa comunicação e autoaceitação. Põe as mãos na região do seu chakra cardíaco, ativando a sintonia divina com o Arcanjo Rafael, pedindo bênçãos e graças a Deus para que a luz verde do raio verde ilumine os nossos corações. Visualiza a luz verde iluminando o seu coração, fecha os olhos um pouquinho, de olhos fechados no seu coração. Coloca todos os seus ancestrais, todos, porque eles já estão aí, estão no seu DNA, mas quando você acolhe-os e os recebe, você se fortalece. Com muito amor, diga-lhes, acolho cada um de vocês em meu coração. Obrigada por tudo que eu recebi de vocês. Eu não devo mais nada para vocês, e vocês não devem mais nada para mim. Seguirei em paz, e serei mais feliz, para assim honrá-los ainda mais. Obrigada. De vocês levarei o melhor para a minha felicidade. Obrigada por tudo. Respira profundamente. Continua com as mãos no cardíaco. Observe se mentalmente você vai ter algum insight. Enquanto isso, vamos ativar a sintonia com o Arcanjo Samuel. Abençoada seja a sintonia com a luz rosa do amor incondicional, pedindo bênçãos e graças a Deus para que o amor ilumine os nossos corações, as nossas mentes, em todas as dimensões, abençoando por completo o equilíbrio, a felicidade. De hoje em diante, e só por hoje, eu sou amor incondicional. Respira profundamente. Visualiza uma luz rosa do amor incondicional, libertando emaranhamentos, libertando nós, correntes, ou energias nocivas que estavam de alguma forma te vinculando com aspectos nocivos do passado. Deixa a luz do amor te libertar, vá sentindo-se mais leve e em paz, muita paz. De olhos fechados, olhe para os seus ancestrais no seu coração, que só agradece. Ao agradecer, sinta a paz que a gratidão te proporciona. Com muito amor, imagine como se o seu coração fosse uma casa. Imagine seus ancestrais sorrindo para você, deixando presentes de amor. Eles deixam bênçãos para você. Recebe todas as bênçãos e agradece. E libera eles. Diga-lhes. Recebo todas as bênçãos de vocês. Libero vocês das minhas expectativas e peço-lhes que vão para a luz, sejam felizes. Muita felicidade para vocês. Respira profundamente. Põe as mãos na região do chakra plexo solar, ativando a sintonia divina com o Arcanjo Jofiel em prol de bênçãos e graças para que a luz divina, amarela, dourada, possa iluminar nosso chakra plexo solar. Com muito amor na região do seu chakra plexo solar, imagina um sol iluminando, abençoando o equilíbrio. Respira profundamente, mentalmente, diga comigo. Só por hoje, de hoje em diante, eu sou equilíbrio. Põe as mãos na região do seu chakra umbilical, com muito amor. Visualize uma luz laranja junto com uma luz rubi dourado, iluminando o seu chakra umbilical. Ativando a sintonia divina com o Arcanjo Uriel,
em prol de bênçãos e graças para a criatividade em todo o nosso ser. Com muito amor, visualize a luz dourada iluminando todo o seu aparelho gastrointestinal, abençoando a criatividade, o perfeito funcionamento, o bem-estar, o perfeito funcionamento de todos os órgãos, a saúde plena revitalizando-se e um nível maior de equilíbrio atuando. Repita mentalmente comigo. Só por hoje, de hoje em diante, eu sou criatividade. Põe as mãos na região do seu chakra básico, ativando a sintonia com o Anjo Anael em prol de bênçãos e graças para o equilíbrio, fortalecimento, revigoramento. Ativando a sintonia com o raio rubi e o raio dourado. Com muito amor, visualize-se sentado em cima de um grande lótus de muitas pétalas que vai desabrochando. Um lótus vermelho. Recebe luz, recebe equilíbrio. Imagine esse lótus iluminando você desde a base da sua coluna até a sua cabeça, seu chakra coronário, trazendo vitalidade. Respira profundamente, repita comigo. Só por hoje e de hoje em diante, eu sou vitalidade. Põe as mãos nos seus joelhos, ativando a sintonia com Metatron em prol de bênçãos e graças para que um grande campo de luz e proteção divina do raio branco nos envolva, abençoando por completo a luz divina do equilíbrio, da vitalidade, da criatividade, do amor, da autoaceitação, do foco, da sabedoria em todo o nosso ser. Com muito amor, visualize uma luz que desce do céu e te ilumina completamente. Perceba-se agora mais inteiro, mais inteira, porque agora você está com as bênçãos dos seus ancestrais. Visualize essas bênçãos sendo fortalecidas por esse campo de luz de cor branca, do anjo Metatron. Respira profundamente e repita comigo. Só por hoje, de hoje em diante, eu sou felicidade. Vamos agora pôr as mãos em direção ao planeta Terra, na sintonia divina do Reiki. Vamos enviar Reiki ao planeta, para todas as pessoas que estão precisando, enviando Reiki também aos hospitais, aos enfermos, as pessoas que estão precisando de equilíbrio, as intenções dos participantes aqui do grupo e aos pedidos de Reiki que estão sendo postados nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Telegram e no WhatsApp. Com muito amor, deixa a luz divina iluminar todo o seu ser. Manda Reiki ao planeta. Respira profundamente. Manda Reiki aos seus ancestrais. Observe as suas percepções.
Respira profundamente. Agradecemos imensamente a todo amparo e proteção divina. Neste momento entregamos esse tratamento à providência divina para que os anjos, seres de luz que atuam no plano astral, possam continuar vibrando o que for melhor para a felicidade das pessoas que pediram, fizeram os pedidos, para as pessoas dos grupos, para todas as intenções das pessoas participantes, nossos familiares e para as mães de todos. Muita gratidão, 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 gratidão. Ativando a entrega divina, desconectando. 1, 2, 3. Assopre em direção à tela, ou em direção a uma janela, uma porta. Com a intenção que a energia Reiki flua abençoadamente para quem estiver precisando. Fazemos um chokurei com a intenção de desconexão com qualquer vínculo negativo. Chokurei, chokurei, chokurei. Fazemos o banho seco, Kenyoku-ho, jogando na fogueira energética violeta. Ou a gente faz com as duas mãos ao mesmo tempo, com uma mão só limpando, purificando. Joga na fogueira energética violeta. Beba água. Observe se houve alguma diferença no sabor da água. Enquanto isso, vou passar alguns recadinhos aqui. Depois, se possível, coloquem, por favor, no chat, tá bom? Sobre os próximos cursos de Reiki, Reiki nível 1, a Michele Domingues, a mestre Michele Domingues vai fazer no próximo dia 18 do 5. Michele Domingues também vai fazer no dia 25 do 5, nível 2. E o nível 1, dia 29 do 5, presencial em Indaiatuba. A mestre Daniela Bissoli não conseguiu me passar em tempo os cursos ainda, tá? Mas a gente vai estar colocando nas redes sociais. Eu vou fazer o curso Reiki Daiki Jing dia 17 de maio, é a iniciação. Quem já fez esse curso comigo, a reciclagem é gratuita. Eu só preciso que me informem, tá bom? O Reiki Daiki Jing eu marco só 1 hora para iniciação, mas todas as aulas estão gravadas já durante 1 ano, a pessoa pode estar assistindo, tá? Curso de Karuna Reiki nível 1, eu vou estar ministrando esse curso dia 7 de junho, uma segunda-feira, das 19 às 22 horas, mais aulas gravadas. Então, nesse intervalo vai ser a iniciação e mais algumas dúvidas que eu vou estar tirando com os alunos e passando algumas técnicas também. Mas também vai ter mais aulas gravadas, tá? Último slide. Parabéns a todas as mães do grupo. Parabéns a todos. Mesmo quem não é mãe, né? Tem homens também, né? Quem é homem também, parabéns, né? Porque de alguma forma também tem um vínculo forte com a mãe, né? Tem sua esposa também, tem os filhos também. Então, a todos, parabéns. Feliz Dia das Mães. E muita gratidão pela participação de vocês. Vamos ver agora como é que ficou o sabor da água que vocês colocaram aqui. Queridos dos anjos, a nossa está refrescante. Daniela, refrescante leve. Tudo está bem refrescante, a Maristela. Thalita, água com gosto de mel, bem adocicada. Olha que lindo, que linda. Yara, água leve, gratidão. Gratidão também, Yara. Eliane, está leve. Moacir, leve e suave. Rose, muito leve. Sabrina, bem suave. Michele, água oleosa com gosto de terra. Uau. Seu Moacir, agradecendo, gratidão também. Minha água está adocicada, gratidão. Sabrina, leve e adocicada. A Denise, leve. Maria Estela, Paula, tem interesse em reciclar uma Reiki Daiki Jing. Legal, vou marcar seu nome, Maria Estela. Fica preparada para esse dia, tá bom? Sabrina, parabéns, foi lindo, gratidão. Eu que agradeço, Sabrina. Thalita, parabéns pelo encontro lindo. Liliane, sabor diferente. Não sei explicar. Sônia, minha água ficou com gosto estranho. Iná, encontro abençoado, maravilhoso. Paula, você também ministra curso sobre constelações sistêmicas? Sabrina, eu estou preparando um curso, mas é para quem já é constelador. É um curso que eu uso uma base da constelação que eu unifiquei com a mesa radiônica botânica. Então, na base que eu uso, que é essa daqui, ó, ela é uma base circular, né, ela mexe. Aqui eu aplico os conceitos da constelação com a radiestesia sistêmica. Então, eu vou ministrar esse curso, mas para quem já tem a constelação. É um passo a mais para quem já é constelador. Tá? Então, assim, é uma técnica que eu preciso passar adiante. Me veio por inspiração, coloquei em prática e eu amei. Por enquanto, a única pessoa que está sabendo usar essa técnica é a Daniela, minha irmã, que estou passando para ela aos poucos, mas eu quero passar esse curso sim, acho que é interessante. Tem coisas lindas que dá para ajudar muita gente, então quero passar. A Dani agradeceu, gratidão também. Michele, gratidão. Yara, que legal. Sabrina, que lindo, bom saber. Que bom. E Maria Estela, água refrescante leve, parece água de cachoeira. Uau, que lindo, que lindo. Gente, muita gratidão, muita luz e muitas bênçãos. A energia foi linda. No que diz respeito à parte da meditação, parte do que vocês estão vivenciando, mesmo que de olhos fechados, a gente está no campo.
Então, assim, de uma maneira geral, foi uma energia muito linda, foi renovador. Todos vocês, de alguma forma, receberam alguma bênção. Não sei se todos sentiram, mas vocês estão diferentes. Foi muito lindo. Então, à medida em que você está de bem com as suas raízes ancestrais, principalmente com a sua mãe, né, mais forte você fica em todas as áreas da vida, para assim ser mais feliz. Então, sejam felizes, porque assim você honra os seus ancestrais com a sua felicidade. Sobre a lista que a gente está colocando nos grupos, para a gente está ficando cada vez mais extensa, mais trabalhoso ficar atualizando, e às vezes eu tenho que atualizar, as meninas também, uma atualiza, a outra não. Então, o que a gente vai fazer? Mandar reiki para o grupo de uma forma geral. Então, quem pôr pedido no grupo, está recebendo. Porque a gente começou a receber pedidos reiki do Instagram, no Facebook, no Telegram, no WhatsApp. Então, assim, se a gente mandar para o grupo, todo mundo recebe. Não corremos o risco da gente não esquecer de pôr alguma coisa lá, então está recebendo, tá bom? Liliane falou, feliz Dia das Mães e muita gratidão. Gratidão também. Eliane, gratidão pelo encontro. Feliz Dia das Mães. Quem é mãe para as mães de todos nós. Amém. Muita gratidão, muito amor, muita luz, muitas bênçãos para vocês. Ficam com Deus.